Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de James Fairweather. James Fairweather nasceu no dia 5 de agosto de 1998 na cidade de Colchester, Essex, no Reino Unido. Ele era filho de uma família trabalhadora e cresceu em um ambiente considerado relativamente estável, mas desde cedo ele demonstrou dificuldades sociais. Ele sofria bullying com frequência, devido às suas orelhas serem consideradas proeminentes. Colegas de escola o descreveram como sendo uma criança tímida e isolada. Durante a infância, ele desenvolveu um interesse peculiar por histórias de crimes violentos e serial killers, demonstrando uma obsessão preocupante por figuras como Peter Sutcliffe e Ted Bundy. Aos seus 15 anos, o James começou a demonstrar sinais de um comportamento um pouco mais perturbador. Ele frequentemente acessava conteúdo violento na internet e chegou a fazer comentários em fóruns sobre querer tirar a vida de alguém. Nesse período, ele começou a cometer pequenos crimes, como depredar casas e roubar uma loja de charutos com uma faca. Por esse último crime, ele chegou a ser sentenciado, mas a sua sentença foi bem leve. Ele teria que ficar apenas 1 ano sob supervisão. Após essa supervisão, aos seus 16 anos de idade, no dia 29 de março de 2014, seus crimes começaram a ficar mais violentos. Sua primeira vítima foi um homem de nome James Hetfield. Na época, ele tinha 33 anos de idade e ele também possuía uma deficiência cerebral decorrente de um acidente de carro que tinha lhe causado um sério ferimento na cabeça. Ele foi brutalmente atacado pelo James Fairweather com uma faca enquanto estava deitado na grama depois de ter ingerido um pouco de bebida alcoólica em um parque em Colchester. No momento desse ataque, o parque estava vazio e o James Hetfield parecia ser inofensivo. Quando o jovem percebeu isso, acreditou que seria um bom momento para fazer algo que fantasiava há muito tempo: tirar a vida de alguém. Depois desse ataque, ele fugiu. Pouco tempo depois, naquele mesmo dia, o James Hetfield foi encontrado em estado grave nesse mesmo parque onde o ataque aconteceu por alguns paramédicos. Incrivelmente, ele ainda estava com vida, porém ele tinha muitos ferimentos e já tinha perdido muito sangue e, por isso, infelizmente, os paramédicos não conseguiram salvá-lo. Ele havia sofrido 102 facadas. O rapaz tinha ferimentos defensivos nos braços e nas mãos, e isso indicava que no momento do ataque ele estava consciente o suficiente para tentar lutar pela sua vida. A brutalidade desse ataque chocou a comunidade e rapidamente a polícia iniciou uma extensa investigação para encontrar a pessoa que tinha cometido esse crime. Mas sem nenhuma evidência concreta, esse caso permaneceu por um bom tempo sem solução. Confiante por não ter sido pego, no dia 17 de junho de 2014, o James decidiu atacar novamente. Dessa vez, uma jovem de nome Nahid Al-Maneia, uma estudante saudita que na época estava com 31 anos de idade, que no momento estava no Reino Unido para cursar doutorado na Universidade de Essex. Ela estava caminhando por um trilho isolado próximo à sua casa até que, de repente, foi brutalmente atacada. Ela também tentou se defender, mas tudo aconteceu muito rápido e o seu agressor tinha uma faca. Ela foi esfaqueada 16 vezes, no abdômen, nos olhos e no cérebro. Infelizmente, ela também não sobreviveu aos ferimentos. Seu corpo foi encontrado um pouco mais tarde naquele mesmo dia por pessoas que estavam passando pelo local e eles que chamaram a polícia. Novamente, depois de cometer esse crime, o James fugiu. Esse crime foi inicialmente tratado como um possível ataque de motivação religiosa porque a Nahid estava usando um hijab no momento em que foi atacada. A polícia novamente focou todos os seus esforços para descobrir quem é que tinha tirado a vida dela, mas novamente
sem nenhuma testemunha direta ou evidências forenses conclusivas, esse caso ficou também por um tempo em aberto. Após esse segundo crime, a tensão na cidade aumentou significativamente. Todos estavam com medo, porque a pessoa que estava tirando a vida dessas pessoas poderia ser qualquer um. O fato da Naheed e do James Hetfield serem pessoas sem ligação e terem sido atacadas em momentos e lugares diferentes levou a polícia a acreditar que duas pessoas diferentes tinham cometido esses crimes. Como a polícia não tinha nenhuma pista, ela decidiu realizar operações de buscas e entrevistas com possíveis suspeitos. Cerca de 70 moradores locais, com histórico de terem cometido crimes utilizando facas, foram entrevistados. O James Fairweather estava entre essas pessoas, mas de início ele não foi considerado um suspeito porque forneceu para a polícia um álibi, que inclusive na época nem chegou a ser checado. E por isso ele ficou livre por quase um ano. Durante esse período, o rapaz continuou alimentando a sua obsessão por serial killers. Ele não cometeu mais nenhum crime porque sabia que a população local estava cautelosa. Até que no dia 27 de maio de 2015, um morador local que estava fazendo ronda no bairro em que morava de madrugada, justamente por causa desses crimes, percebeu que tinha um rapaz sozinho, agindo um pouco estranho, perto de uma área arborizada. Ele então decidiu chamar a polícia e quando eles chegaram, o James se identificou. Estranhamente, ele estava usando nesse momento luvas de plástico e claro que isso levantou a suspeita da polícia. Ele então foi revistado e foi encontrado em sua posse uma faca. Sua justificativa para estar naquele local, naquele horário, era de que tinha ficado com insônia e tinha apenas levantado e saído para dar uma volta para ver se o sono voltava. Os policiais não acreditaram nessa sua história e por isso o levaram para a prisão. Enquanto ele estava sendo interrogado, depois de um tempo de conversa, depois que os policiais o apertaram bastante, ele decidiu confessar que tinha sido ele que tinha tirado a vida do James Hetfield e da Naheed. Ele também disse que tinha cometido esses crimes porque as vozes demoníacas em sua cabeça tinham ordenado ele a fazer isso. Ele também contou alguns detalhes desses crimes que não tinham sido divulgados, por isso não ficou dúvidas de que ele realmente estava falando a verdade. Durante o seu julgamento, o James alegou que sofria de esquizofrenia paranoide e que as vozes em sua cabeça o incentivavam a cometer esses crimes. Ele também disse que eram, inclusive, essas vozes que tinham escolhido as suas vítimas e que elas davam risadas enquanto ele os atacava. Ele disse também que tinha esfaqueado os olhos da Naheed para que ela não pudesse ver o mal. Na prisão, ele foi diagnosticado por profissionais com dislexia, mas esse diagnóstico não justificava o seu comportamento. A promotoria argumentou que ele demonstrava um claro prazer em tirar a vida de outras pessoas e que o seu comportamento era mais próximo de um assassino frio e calculista do que de alguém que tivesse tido apenas um surto psicológico. Até porque ele planejou tirar a vida de alguém por anos. Em seus registros na internet, foi possível localizar pesquisas sobre esse assunto e também tinha os seus posts em vários fóruns expressando o seu desejo de matar. O James negou 2 acusações de assassinato e posse de arma ilegal, mas admitiu 2 acusações de homicídio culposo com base na responsabilidade diminuída. No dia 29 de abril de 2016, ele foi considerado culpado por unanimidade de um júri e foi então condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 27 anos antes de poder solicitar a liberdade condicional. O James tentou apelar dessa sentença em setembro, e isso com base na sua idade. Mas essa solicitação foi rejeitada por um juiz que o considerou bastante consciente
quando cometeu esses crimes. O James, que entrou na prisão com apenas 17 anos de idade, permanece sob custódia, sem nunca ter demonstrado nenhum sinal de remorso pelos seus atos. Seu caso até hoje é estudado por criminologistas que tentam compreender o que leva um adolescente a se tornar um criminoso tão brutal. E também para que, quem sabe, possam evitar no futuro crimes semelhantes. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Vocês acreditam que uma pessoa que tem essas tendências, ela já nasce assim ou ela vai desenvolvendo ao longo da sua vida? No caso do James, parece que ele sempre teve essas vontades. Ele se expressava através de posts na internet. Dava para perceber que ele planejou cometer esses crimes toda a sua vida. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like e também compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!